Olá pessoal, me chamo Paulo Maron, sou médico urologista, estou aqui com o Dr. Diego Gouveia, também urologista. A gente acabou de realizar uma prostatectomia radical num paciente de 68 anos e a particularidade desse paciente é que inicialmente ele tinha um diagnóstico de um câncer de próstata de baixo risco. E o paciente que tem esse tipo de doença, ele tem algumas opções de tratamento, de acompanhamento, incluindo a vigilância ativa. A vigilância ativa é um protocolo em que o paciente faz um acompanhamento mais precoce, mais de perto com o seu urologista, que muitas vezes protela um tratamento mais invasivo, como por exemplo é a cirurgia. Existem alguns critérios, não é todo paciente que pode fazer esse tipo de protocolo e o Diego vai esclarecer aqui para a gente com mais detalhes. Então, Diego, fala um pouquinho sobre o protocolo de vigilância ativa, por que a gente usa, para que ele serve e quais são os critérios. Pois é, pessoal. Então, a gente, que nem o Paulo comentou, é um paciente que ele preencheria, em tese, critérios para ser acompanhado por esse protocolo de vigilância ativa. O protocolo de vigilância ativa surgiu há alguns anos, né? Já tem aí pelo menos uma década que ele está bem estabelecido aqui no Brasil, né? E o protocolo de vigilância ativa é um protocolo através do qual, ao invés de a gente oferecer naquele momento do diagnóstico uma terapia definitiva para o paciente, né? Por exemplo, cirurgia ou radioterapia, a gente vai acompanhar esse paciente ao longo do tempo e a gente vai, através de exames complementares e exame físico, a gente vai tentar definir se essa doença está estável ou se essa doença eventualmente vai progredir. Por que surgiu? Porque a gente foi vendo no passado que alguns pacientes com câncer de próstata de baixo risco, era ofertado para esses pacientes uma terapia curativa, por exemplo, a cirurgia, e eventualmente por algum motivo qualquer, por exemplo, a recusa do paciente, esse paciente ele não era submetido a esse tratamento e aí acabava sendo acompanhado, e a gente foi percebendo que em alguns pacientes o tumor simplesmente ele não progredia com o passar dos anos, né? Então hoje em dia a gente estudou, né, nos últimos anos a urologia foi objeto de estudo, né, essa questão do câncer de próstata bem exaustivo, e hoje em dia a gente tem critérios muito bem definidos, né? Então a gente extrai aí diversas informações da biópsia, né, o valor do PSA, a ressonância, o exame físico, o exame de toque, e aí a gente junta todas essas informações, e se a gente classificar esse paciente como portador de um tumor de próstata de baixo risco, ele pode sim ser candidato a não ser submetido a nenhuma terapia tipo De imediato, cirurgia, né? exatamente, tipo cirurgia ou radioterapia naquele momento. E tem vários pacientes que a gente já está acompanhando há muitos anos e simplesmente com câncer de próstata, que a gente fez o diagnóstico já, só que esse tumor está lá estacionado e o paciente vem sendo acompanhado sem ter sido submetido a nenhum tratamento, né? Nem cirurgia, nem radioterapia. E o paciente está bem até hoje. Só que um dos problemas é que muitas vezes o paciente não tem a tranquilidade de não ser submetido a nenhuma terapia naquele momento. Então, se não ser operado ou não ser submetido à radioterapia for gerar algum tipo de ansiedade, tipo, eu estou com câncer de próstata e prefiro ser operado. É o caso do paciente que a gente operou hoje. Ele tinha critérios para ser acompanhado, mas o próprio paciente preferiu ser submetido a uma cirurgia porque ele não aceitava bem a ideia de ter um câncer e não ser submetido a um tratamento ali naquele momento, que é uma das coisas que podem acontecer, né, Paulo? Sim. Então, assim, Diego, como o Diego bem disse, o protocolo de vigilância ativa ele surge justamente porque qualquer tipo de tratamento pode implicar em riscos pós-operatórios, de radioterapia, né? Todo tratamento tem suas implicações aí, seus possíveis efeitos Sim. colaterais. Então, quando a gente fala da vigilância ativa, a gente quer unir o útil ao agradável do ponto de vista de que a gente não precisaria ser agressivo agora, né? Sendo que essa doença muitas vezes vai ficar ali adormecida, indolente, Estacionada, né? exato, e em algum momento oportuno que a gente percebeu que a doença mudou completamente a chavinha, né? Ou seja, ela começou a desenvolver mais rapidamente, a gente consegue agir e ainda assim trazer a cura para esse paciente com menos morbidade, já que a gente acompanhou por um período, né? Então, acho que a vigilância ativa hoje é um protocolo muito bem estabelecido, como o Diego comentou, e cada vez mais a gente tem usado nos nossos pacientes de baixo risco. Inclusive, isso já é disseminado no mundo todo, né? A maioria dos lugares hoje, os pacientes de baixo risco vão para esse acompanhamento aí, pelo menos 50% a 60% dos pacientes já estão em vigilância ativa aí mundo afora.
Então, acho que é importante ressaltar, inclusive no final, que o maior definidor de conduta, muitas vezes, é a capacidade da ansiedade do paciente. Se é um paciente mais ansioso, que não suporta ter um tumor e continuar vivendo sua vida no dia a dia, é melhor que ele realmente faça um tratamento de imediato. E é muito comum aqui no Brasil, os pacientes que não conhecem o protocolo, ou alguns colegas ainda que não estão muito afeitos a esse protocolo, é importante orientar bem o paciente, ter um acompanhamento psicológico. Muitas vezes, o paciente que iria para uma cirurgia mais invasiva, acabam mudando de ideia e fazendo acompanhamento para um tratamento postergado, posterior, quando a doença realmente mostrar que ela está evoluindo. Então, eu acho que o recado está dado sobre a vigilância ativa, Diego. Tenho certeza que esse paciente fez uma boa decisão, já que psicologicamente ele não estava confortável, então a cirurgia foi tudo bem, não teve maiores intercorrências e ele vai agora para a recuperação pós-operatória. É isso então, abraço a todos.